Grande estar com os irmãos nesta noite memorável, desse culto especial. Nós vamos estar comemorando, estaremos revivendo, relembrando os momentos exsangue de Jesus e cumprindo o que Jesus disse: fazer isto em memória de mim. É um memorial, mas que é de suma importância para a igreja, porque é um mandamento dele, de que fizéssemos isso para que nos relembremos do grande amor demonstrado por ele, através do Pai, que nos enviou Jesus para que fosse o nosso Cordeiro, para fazer um sacrifício único e por uma só vez. Leamos a palavra do Senhor, aproveitando que estamos de pé. Eu quero convidar os irmãos para lermos segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Uma palavra conhecida, mas vamos meditá-la, vamos aprender juntos com a palavra do Senhor. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 a seguir. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assentai-vos, irmãos. Quero me congratular com esta igreja. Eu não a conhecia ainda. Na inauguração eu não estava em Criciúma, estava viajando. E o pastor Sena até havia me convidado, eu não pude estar. Depois também, pela minha atividade, eu não paro muito em Criciúma. Tenho viajado muito, pregado fora, e pela minha atividade também secular, tem sido difícil estar em Criciúma. Mas tive a grata satisfação de receber o convite do nosso irmão pastor Tiago, que é pastor dessa igreja, juntamente aqui com o nosso irmão Vanderlei, somos pastores dessa igreja. Aqui tem um rebanho. Onde tem rebanho tem que ter pastor.
Então, eles pastoreiam esta igreja. Eles estão cuidando, estão zelando, né, por essa igreja. Então, é um prazer estar aqui com o pastor, o nosso irmão Tiago, o Vanderlei, o irmão Didi, que também está aqui conosco. É um prazer saber que ele está aqui cooperando. E os demais cooperadores irmãos que estão aqui fazendo acontecer o crescimento da obra de Deus nesta localidade. Deus vos recompensará. Essa localidade precisava realmente de uma congregação e Deus tem levantado. E boas notícias, viu, irmão Tiago, tenho ouvido desta congregação. Estava desejoso, aliás, de estar aqui. Só tenho ouvido bênçãos e pessoas que dizem: olha, é uma bênção estar lá naquela congregação. Continue assim. Deus há muito o que fazer aqui ainda. E quero dar um abraço especial à irmã Zuleide. Os irmãos, mas irmão Eliseu, vira aqui. Dá um abraço à irmã Zuleide. Dá um abraço à irmã Zuleide. A irmã Zuleide é minha conterrânea de Siderópolis, onde nasci. Deve estar com o quê? Quase 50 anos de fé, irmã Zuleide? Por aí, né? É por aí. Nós somos da velha guarda, então não tem muito o que esconder, irmãos. A irmã Eliseu está velha. Não é que quando ela já era crente, já casada com nosso querido irmão Doríbio Darabas, de saudosa memória, né, meu grande amigo, que já está com o Senhor há alguns anos. Ela é mãe do nosso pastor Rogério Darabas, né? E nós lembramos de muitos momentos, de muitos cultos, de muitas vigílias na sua casa, né? Aí em Siderópolis, quando ainda éramos bem novos, né? Crianças ainda, adolescentes, por aí. Mas aprendemos juntos a palavra do Senhor. A nossa terra de Siderópolis, onde o trabalho de Deus era muito forte, em função da mineração, em função daqueles momentos da economia do país, era muito tocado a carvão, e tinha lá a antiga siderúrgica nacional, e evidentemente que ali se congregavam muitas pessoas. A igreja era muito forte naquela época. A banda de Siderópolis, por exemplo, era igual a de Criciúma. Quando tinha um evento maior, né? Então nós juntávamos as duas bandas, a de Siderópolis e de Criciúma, para fazer uma banda única. E eu tocava na banda naquela época. Então, são histórias, né, irmão? O tempo passou, mas graças a Deus que a obra de Deus cresceu, né? E Deus tem levantado os homens, mulheres maravilhosas, tem convertido centenas e centenas de almas para o reino do Senhor. Novas lideranças vêm surgindo, novos valores vêm surgindo, obreiros, né? Deus tem levantado ao longo dos anos, e a obra do Senhor continua, amém? E nós continuamos servindo ao Senhor até a sua vinda, amém? Amém. Muito bem, irmãos, esta palavra que lemos aqui nesta noite, ela é muito importante pelo fato de nós lermos e ouvirmos como se nós estivéssemos ouvindo o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Pedro, já com a sua idade avançada. Quando ele escreveu esta carta, ele não era mais o jovem Pedro, intrépido, corajoso, sanguíneo, determinado, às vezes imprudente em suas atitudes, embora um homem de fé, mas em alguns momentos tendo dificuldades, né, em algumas precipitações. Mas ele mesmo diz, né, na palavra de Deus, que ele já está velho, está cansado, já experiente, né, aguardando a qualquer momento partir para o Senhor. No versículo 14 do capítulo 1, diz assim, se os irmãos olharem lá, diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, né? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. O Senhor já havia revelado a Pedro de que os seus dias haviam se terminado, de que em breve ele teria que cumprir a sua missão aqui, porque para alguns entendem, para aqueles que ainda não conhecem e não entendem o que é cristianismo, acham que cristianismo é essa venda barata da prosperidade, apenas um evangelho da bonança, e só alegria, só felicidade, e de que o evangelho ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer, ninguém vai passar privações. Não é assim, irmão.
Não foi esse ensinamento que Jesus nos deu. A prosperidade, ela vem pela bênção. As bênçãos que advêm, vem sim, porque nós pedimos e Deus o dá. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vós vencereis. Olha, ninguém pode se sentir no direito de dizer assim: não, eu quero ser cristão, quero ser evangélico, porque eu sei que eu não vou ter problema. Eu vou comprar um green card para ser feliz, para ser próspero, maravilhoso, e tudo vai ser como eu imagino, não vou ter nenhuma decepção. Não. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar pelas mesmas dificuldades que passaram os nossos irmãos no passado. E evidentemente que no passado a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, por exemplo, estava esperando o momento da sua morte. E a sua morte, irmão, não era previsivelmente. Deus mostrou para Pedro: eu vou te levar para estar comigo, você vai ter um infarto do miocárdio, você vai ter uma doença, você vai morrer suavemente. Não. A morte de Pedro foi decapitado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como o Senhor Jesus Cristo. E ele pediu isso antes de morrer. E assim como Paulo sabia que haveria de ser decapitado, estava velho, cansado, esperando o momento na prisão, sabendo que a qualquer momento também passaria desta vida para a eternidade. Só que eles tinham algo, irmãos, que ele quer nos ensinar aqui nessa noite. Porque ele já tinha aprendido tudo que diz respeito à vida. Diz aqui que o Senhor, pelo seu divino poder, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Qual a diferença entre o Pedro do passado e o Pedro agora do presente, se despedindo dessa forma e aconselhando a igreja e os irmãos? É que agora, na sua plenitude, na sua experiência, na sua caminhada, por tudo que aprendeu, por tudo que viveu, ele havia compreendido que, acima de tudo, ele havia incorporado nele a natureza divina. Que todo o sofrimento, toda a sua dor, todo o deserto que ele havia passado, fez com que ele entendesse que para estar com Deus, para estar com o Senhor e viver piamente com o Senhor, teria que viver algumas somatórias de requisitos para que fôssemos plenos no Senhor, para sermos e nos sentirmos o quê? Natureza divina. Não mais uma natureza carnal, humana, corrupta, vivendo segundo as dissoluções do mundo. Mas ele diz: esquecendo-se da corrupção que há no mundo, saindo desse invólucro, dessa fachada, desse verniz que encobre, e que às vezes ficamos envolvidos pelo mundo capitalista, principalmente como nós vivemos aqui no Brasil e nos países capitalistas, onde o consumismo, onde o capitalismo nos absorve, achando que a plenitude da vida é o poder, é o querer, é a riqueza, e nos esquecemos dos valores que aprendemos. Precisamos aprender da palavra de Deus, que é o amor, a caridade, tudo aquilo que o apóstolo recomendou. E agora o apóstolo começa a dizer, e ele faz um chamamento, ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado. E ele pede, eu quero pedir, irmãos, ele dizendo à igreja, que os irmãos acrescentem a vossa fé, porque vocês já aceitaram Jesus, vocês já não são mais nenhum desconhecedor da palavra. Vocês aceitaram então pela fé que vocês têm em Jesus, pelo que vocês reconheceram o sacrifício dele, entenderam que ele veio, morreu por nós, ressuscitou por nós, nos espera, e para um dia que estejamos juntos. Mas ele diz: mas eu quero que enquanto aqui estejais,
vocês acrescentem à vossa fé algumas coisas que são fundamentais. Porque se assim não fizerem, vocês serão estéreis. O que é ser estéril? O que é uma mulher estéril? É uma mulher que não dá luz, que não dá filhos, que não gera filhos. O que é ser estéril? É não produzir. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, entender que estamos aqui apenas para servir ao Senhor e apenas passar por essa fase de ser cristão, de estarmos cada dia melhor, buscando ao Senhor, e não pensar em acrescentar nada à nossa fé. É a mesma coisa, irmãos, que nós pedíssemos às irmãs, principalmente, que cozinham, que fazem bolo, e a Zelma faz bolo muito bem, graças a Deus, né? Mas eu vejo, às vezes, curiosamente, vejo quanto ela se preocupa em colocar uma coisa, colocar outra, para não, algo que seja saudável, né? Bota lá um monte de grãos e coisas assim, e eu até gosto daquilo, né? Mas assim, acrescenta em esses ingredientes que são acrescentados nessa receita, né? Desde a pequena quantidade de fermento, tudo que vai em um bolo é para formar e dar sabor e dar consistência ao bolo. E o que o apóstolo está dizendo é isso: é semelhante a uma dona de casa que acrescenta à sua comida ou ao seu bolo tudo que você precisa para estar no estado pleno, necessário, ideal para ser consumido. Mas, irmão Eliseu, tem alguma coisa a ver com a salvação? Não, nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Nós não seremos julgados pelas nossas obras. Agora, só que a nossa ociosidade, que diz o apóstolo Pedro, nos coloca numa situação de risco. Porque a ociosidade é o que provoca o quê? O descuido espiritual. Mostra-me crente ocupados, orando, servindo ao Senhor, cantando, pregando a palavra do Senhor, evangelizando, e eu vos mostrarei crentes maravilhosos, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus. Por quê? Porque estão ocupados e não estão estéreis. Estão produzindo para o Senhor. E Pedro, ele chega a ser um pouco radical, mas é necessário ele dizer assim: irmãos, acrescentando, pondo nisso toda a diligência, todo o cuidado, acrescentai a vossa fé, o que? A virtude. De virtude, a ciência, vai acrescentando, é uma receita. A ciência, que é o conhecimento, você tem que ser agora o que? Temperado. Ah, mas, vou dizer, Pedro falar em temperança. Se nós olharmos na Bíblia, era o apóstolo mais destemperado que tinha. Antes desse preparo, antes dele entender, antes dele se entregar, antes dele compreender, ele era aquele apóstolo que, na fúria, no embate, ele não pensava duas vezes, ele ia mesmo na garganta de qualquer um. Assim como fez com o soldado Malco quando tentaram agredir Jesus. Não tolerou. Pegou a espada e já foi lá, cortou a orelha do soldado. E Jesus disse: para, Pedro, para. Não é por aí. Não é por aí. Mas agora esse mesmo Pedro que estava sendo repreendido e orientado por Jesus, é o mesmo Pedro agora envelhecido e experiente, irmãos, que está dizendo assim: irmãos, vocês têm que ser reparados. E se alguém estivesse do lado dele, ele diz assim: mas como Pedro, mas você não foi referência para nós. Ele ia dizer assim: enquanto eu não havia entendido e compreendido, me submetido em deixar que Deus tomasse conta da minha vida, que o Espírito Santo conduzisse a minha vida, eu fazia do meu jeito. Hoje eu faço pela vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu já acrescentei o que precisava para que eu pudesse melhorar a minha vida espiritual.
para que eu chegasse perto da plenitude de um varão perfeito, estado pleno. Então, a temperança ainda hoje, né, um dos temas que mais nos preocupa, eu estou citando, né, entre todos os outros aí, né, que nós podemos falar rapidamente, mas um crente, um cristão destemperado, é uma coisa difícil de convivência. É aquilo que os irmãos devem ter ouvido lá com o nosso amigo pastor Josué, que é meu amigo particular, que deve ter falado muito da relação conjugal. O que é que pode destruir uma relação conjugal? Uma relação a dois, ou dois amigos, ou um casal. É a falta do quê? De temperança. E a temperança nada mais é do que o equilíbrio. O que é o tempero? Como é que é o tempero? É quando você vai lá, coloca uma pitadinha de sal, mas o suficiente. Um pouquinho de água, mas o suficiente. Um pouquinho de fermento, mas é só aquele pouquinho. O que faz um pouquinho a mais de fermento? O que diz o apóstolo Paulo? Levela toda a massa. Né? Ou vice-versa. Então, tudo tem um limite e tem a quantidade exata. E na relação a dois também é assim, na relação familiar é assim. É você entender o outro, usar a palavra que nós conhecemos, chamada empatia. Empatia quer dizer colocar-se no lugar do outro. Quando você sentir que você pode estar fazendo algo errado, o que você gostaria de fazer a alguém, você gostaria de fazer algo a alguém que você entende que pode não ser muito bom, o que você faz? Você se coloca no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro, você vai entender que não deve fazer aquilo nunca. Quando você disser uma palavra a mais para a sua esposa, que não seja meu amor, meu bem, ou coisas parecidas, pense ao contrário, como seria se ela dissesse isso para mim? Como é que eu ia receber esta palavra? Porque o feedback é de imediato, o retorno é de imediato. Então isso é também temperança, é equilíbrio. Então o equilíbrio, essa temperança é fundamental para a nossa vida espiritual. É semelhante a um corredor que sai numa corrida, né, como temos as maratonas que acontece no Brasil, e como já vem há muitos anos, no mundo romano, já existia isso, nos séculos passados, na Grécia, aliás, vem de lá. O melhor corredor não é aquele que sai a 1000 por hora, é? Não, né? Não adianta você sair a 1000 por hora. Nós chamávamos lá em Tubarão, tinha um amigo que dizia que tinha uma égua chamada égua do Alonso, né, Zé? Ela ia correr e essa égua saía a 1000 por hora. Mas não andava 100 metros, ela empacava, não tinha jeito de andar para frente. Então, às vezes, o crente é assim. Conhecemos quantos cristãos ficaram no meio do caminho. Quantos colegas, quantos membros da igreja, porque estou aqui nessa condição de veterano hoje aqui, estou me sentindo já bem velha, irmã Zuleide aqui, nós somos os mais antigos e outros irmãos aqui também, né? Estou vendo aqui a nossa querida irmã aqui também, que é veterana igual a mim, né? Mas assim, e muitos que começaram a carreira, na corrida, a 1000, olhando para ele, não, esse irmão é uma bênção, é fervoroso, ele profetizava, botava a mão na cabeça do mundo, todo mundo era errado, todo mundo era em pecado, todo mundo era menos que ele. Aí daqui a pouco, quando vem a crise, vem a tribulação, vem a angústia, vem a provação, lá está aquele irmão cabisbaixo, desanimado, não vem mais à igreja, não vem mais no culto. Se não for buscar, se não for ajudá-lo, ele fica no meio do caminho e não se levanta mais. Porque faltou o equilíbrio, a temperança. Então, na nossa vida espiritual é assim, nós temos que acrescentar algumas coisas para que possamos estar na vontade do Senhor, na altura necessária, para que o quê? Para que não sejamos pegos de surpresa no que diz aqui o apóstolo Pedro. Da temperança a paciência, e a paciência a piedade. Bom, se fôssemos falar sobre cada tema, demoraria muito. Mas só a questão da paciência, nós teríamos aqui um tratado, não era nem
uma pregação, era um tratado, como fez Lucas a Teófilo, sobre a questão da paciência. Porque a paciência é que move, é o que lhe consegue dar sustentação a este equilíbrio. Porque uma pessoa impaciente, ele vai tomar atitude sempre precipitada. Vai dizer o que não deve ao seu irmão, vai tomar atitude que não deve com o seu companheiro, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão que está ao seu lado. A impaciência gera crises em diversos fatores, porque aí entra a questão da inteligência emocional. Porque assim, hoje, o irmão Tite sabe disso, ele é profissional, ele é empresário, ele sabe, viveu com isso. Um dos requisitos das empresas hoje, quando contratam um profissional, é exatamente saber se a pessoa tem ou não inteligência emocional. Porque ele vai ter que ter gerenciamento de crise. Se ele não souber conviver com a crise, ele desestabiliza a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Mas por quê? Porque faltou esses ingredientes na vida dele. Então, quando um cidadão, quando uma pessoa, quando crente é impaciente, ele está querendo sempre as coisas para o agora. Ele fica orando, ele ora 2 dias e diz: Senhor, tu não resolveu o meu problema, eu desisto, cansei. E o que é que a Bíblia diz? O que é que o Salmo 40 diz? Esperei o quê? No Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, irmãos? Eu lembro quando ainda era estudante secundário na escola técnica da SAT, em 77, foi quando conheci a Zelma, né? Naquela época, né? Solteiro, eu era estudante da SAT, que fazia curso de eletromecânica, e eu lembro que nós tínhamos aulas técnicas, e uma dessas aulas eles transformaram em curso de formação de segurança. E nesse curso de segurança, de trabalho, havia, os irmãos lembram daquele incêndio do edifício Joelma? Acho que só os mais antigos lembram, né? Mas ouviram falar daquele edifício São Paulo, Joelma. E havia acontecido recentemente aquele incêndio. Muitas pessoas morreram. E eles trouxeram para a sala de aula, para essa palestra, uma filmagem daquele incêndio. E no meio desta filmagem, a câmera pegou muito bem um cidadão que estava no penúltimo andar, os demais estavam tentando pular, né, de cima para baixo, alguns tinham sorte de conseguir descer. E outros, menos pacientes, se jogavam e se precipitavam para a morte. E a câmera pegava assim aquelas pessoas caindo e morrendo, se despedaçando ao chegar no sol. Mas não sei por que o cameraman cismou no cidadão. E ele pegava essa cena, e ele mostrava o cidadão lá em cima, todo mundo se jogando, e ele calmo. E ele calmo. Ele dizia para as pessoas, ele fazia com as mãos para as pessoas: calma, calma, calma. Pelos lábios a gente via que ele dizia: calma. E ele ficava esperando, e de repente, depois, enquanto isso, os helicópteros chegando, o corpo de bombeiro chega e começa a colocar as escadas chamadas nagiros, e vai até em cima, e vão tentando e vão forçando, e de repente essa escada alcança onde ele está. E só restava ele. E o locutor disse, eu nunca esqueço dessa frase. O locutor disse assim, que apresentava, o que fazia a edição do documentário, dizia assim: bem-vindo à vida, Senhor, pela sua paciência. Porque às vezes a impaciência, irmãos, nos destrói. E às vezes pela impaciência, pela imprudência, atravessamos um trânsito, um sinal vermelho, cometemos precipitamos em alguma atitude e pode para o resto da vida nos decepcionar. Por isso o apóstolo Pedro ainda continua dizendo que somados a isso tem a temperança, depois a paciência, paciência, a piedade, que é o amor fraternal,
Ele soma, ele separa, porque viver piedade, viver piedosamente, tem um significado mais profundo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas depois da piedade vem o amor fraternal, e o amor fraternal ele separa como caridade. E aí ele coloca isso com muita propriedade. Irmãos, se vós houver e aumentarem essas coisas, se já existe, se já tem, mas agora se vocês aumentarem isto mais, acrescentarem muito mais isso, sabe o que vai acontecer? Não vos deixarão o quê? O quê? Ociosos. Olha, irmãos, uma das coisas que mais destruiu o homem, que mais destrói o homem, é o ócio. Mente vazia é a oficina do diabo, não é assim que se diz? O que é que destruiu Davi? O que quase acabou Davi para o resto da vida? Nós falamos de todas as aventuras, de todas as bênçãos, todos os sucessos de Davi. Mas ninguém gosta de falar do fracasso de Davi. Mas Davi foi um homem pecador, como eu, como você. Era um homem segundo o coração de Deus, mas também por um deslize. Por um momento de ociosidade. Era uma época de guerra, em que os reis tinham que estar na guerra. Ele tinha que, como rei, estar guerreando com seus irmãos na guerra. Ele resolve ficar em casa, ocioso, sem fazer nada, andando no terraço, de um lado para o outro, olhando, não tinha mais o que olhar, cansou de olhar. E de repente viu uma mulher. E acabou se envolvendo com esta mulher, e o resto da história vocês conhecem. A ociosidade tem sido, ao longo dos anos, um dos fatores que mais tem destruído pastores, ministros, homens de Deus, que nós conhecemos. Porque ao invés de estarem ocupados com a obra de Deus, com a obra social, com as coisas que dizem respeito à natureza divina, ficam ociosos, não tem o que fazer, vão para a praça, vão caminhar, vão ficar na internet, navegando na internet em coisas que não devem estar se envolvendo. Evidentemente que isso vai levar a uma situação perigosa. E aí o que o apóstolo Pedro diz: vocês têm opções para fazer, tem a caridade para fazer, vocês têm irmãos carentes na igreja, vão visitar essas pessoas, vão buscar os irmãos que estão precisando do afeto, da caridade, do pão, da comida, da roupa, tem as obras sociais, tem a Abadeus, tem Desafio Jovem, tem tudo isso que nós construímos ao longo dos anos. Quantas vezes você foi lá? Se eu perguntar aqui, nós fundamos o Desafio em 1985, em Urbânia. Se perguntar aqui, eu acho que meia dúzia já foi lá. Ou não é verdade? Quantas vezes você já visitou Abadeus? Quantas vezes já visitou o Desafio Jovem? Quantas vezes você foi orar com aqueles jovens que estão lá, tentando se recuperar, sair, vencer, sair das malhas, traiçoeiras, das drogas? Aquilo custou lágrimas, irmãos. Quando nós fundamos aqui, nós enfrentamos o inferno. Nós somos a primeira instituição do Estado, Santa Catarina. E nós enfrentamos o inferno inteiro. Mas hoje não, hoje está espalhado por tudo aí. Hoje tem quantas e quantas. Mas em 1985 éramos nós. Porque tínhamos essa preocupação de estar envolvidos, porque não é só vir à igreja, receber a palavra da glória a Deus, aleluia, sair, receber o batismo do Espírito Santo, sair felizinho da vida, ir para casa, sentar no banco e dormir, e o resto. Como se o evangelho fosse só isso. E Pedro diz: não é isso não, irmão. É muito mais que isso. O grande problema, irmãos, é que nós não aprendemos isso. A grande verdade é que nós não fomos ensinados. É que os nossos púlpitos não ensinam. Nós não somos orientados. Nós queremos vender para a igreja o que interessa para a igreja. Nós queremos passar para os membros o que interessa para os membros. Apenas fazê-los felizes, alegres, dizer o culto foi uma bênção. Mas não houve mudança de atitude nem de comportamento. Pensamos muito mais em nós do que nas coisas de Deus e no nosso irmão. É verdade. Quando nós começarmos a entender, como o apóstolo Pedro diz,
que estas virtudes e estas atitudes não vos deixarão ociosos nem estéreis, ele quer dizer o seguinte, que vocês terão menos possibilidade do que? De tropeçar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ele diz assim, para encerrar. Aleluia, glorificado. É difícil, né? É uma palavra dura, né, irmão? Mas é para aprender. Glória a Deus. Aleluia. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é o quê? Cego. Não enxergando longe. Tem que ver o que vem depois, irmão. Não é aqui, é lá na frente. Como é que vai ser a sua vida se você não fizer isso ou tomar as atitudes? Havendo-se esquecido o quê? Da purificação dos seus antigos pecados. Porque Jesus já salvou, já curou, já me libertou, e eu estou resolvido e pronto. Deu. Portanto, diz o apóstolo Pedro, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto o quê? Nunca, jamais tropeçareis. Chega a ser redundante no pronome, na conjunção. Olha, nunca, jamais tropeçareis. Aleluia. Vamos, Leite. 45 anos de fé não é para qualquer um. Porque estar firme no caminho do Senhor é pagar o preço. É oração de madrugada, é oração a hora que não tem hora para orar, é crise, tribulação, enfermidade, doença, mas está firme no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque assim vos será amplamente concedida. Não quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Amém? Glória a Deus. Se fizerem isto, diz Pedro, vos será amplamente concedida